Boa tarde a todos. Eu sei que todos estão cansados, então eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir, mas uma coisa boa, a minha fala vai tentar, eu espero, trazer algumas indicações nesse desespero que o Ricardo nos mostrou. Eu acho que é possível uma outra mineração. Eu acho que é possível prever boa parte dos problemas que o Ricardo levantou no pós-mineração, e, para isso, nós vamos falar em paisagem mineral, paisagem dos recursos minerais, e eu tenho a ousadia de colocar a sustentabilidade junto disso. Bom, eu vou saltar isso por causa do tempo. Também só lembrar da importância do Geoparque, por que nós estamos aqui, boa parte do que eu quero falar pode e deve ser pensado para o quadrilátero ferrífero, e só lembrar da importância como um sistema, aí está o principal sistema aquífero, mas esse quadrilátero que é tão importante, que está tão caído, para usar uma expressão talvez com um sentido não muito claro, mas de propósito, aí estão algumas ameaças que esse quadrilátero tem e que nós temos que pensar. Aí está a fonte de onde eu tomei essas principais ameaças do quadrilátero ferrífero. Eu queria começar a minha fala falando um pouco, me deem licença para falar um pouco sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, porque a ideia é pensar mineração e ODS e mineração, e o que pode ter de novo, ou o que nós, eventualmente, devemos estar discutindo. Essa agenda é um plano de ação para pessoas, planeta e a prosperidade, fortalecer a paz universal com maior liberdade, isso é tremendamente importante, foi ventilado hoje mais de uma vez, ao ser implementado por todos os países e em parceria colaborativa, não é uma coisa de uma ação isolada ou de ações isoladas, e visa a erradicação da pobreza como um requisito indispensável para esse desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto. Esses ODS, hoje de manhã também, isso já foi chamado a atenção, os 17 objetivos e 169 metas. Eu só quero dizer que a ideia, os objetivos até 2030, concretizar direitos humanos de todos, igualdade de gêneros, empoderamento de mulheres, meninas, integrados e indivisíveis, e equilibram as dimensões do desenvolvimento sustentável, que não custa lembrar, econômica, social e ambiental. Quando eu estava me preparando para essa fala, eu encontrei uma publicação muito interessante de colegas da Universidade Federal do Piauí, e o que essas colegas mostraram foi como é que a mineração está em relação ao desenvolvimento sustentável. E olha aí, elas encontraram 507 publicações relacionando mineração e desenvolvimento sustentável. O assunto é importante, a mineração está atenta para isso, a mineração não está dormindo nesse sentido, muito pelo contrário, ela tem iniciativas a esse respeito. E eu apenas vou tomar como... Para poder desenvolver um pouco mais sobre isso, eu queria falar também, rapidamente, sobre um documento importante, que é esse Atlas, mapeando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na mineração, e como um exemplo de boas práticas, visão ampla de oportunidades e desafios. Hoje pela manhã falamos também bastante sobre oportunidades, promover a discussão sobre como as empresas de mineração, isoladas e em conjunto com governo, comunidades e sociedade civil, podem alcançar os ODS,
E esse atlas é o resultado de uma pesquisa ampla feita com entrevistas com mais de 60 especialistas numa escala mundial, envolveu governos, universidades, organizações internacionais e instituições financeiras entre julho e agosto de 2015. Ele objetiva compreensão ampliada da inter-relação ODS e mineração, sensibilização sobre oportunidades e desafios oferecidos pelos ODS, diálogo e colaboração multiparticipativos para a realização dos ODS. Claro que eu não posso aqui detalhar todo o conteúdo, mas apenas é importante chamar a atenção que uma das conclusões desse documento é que a indústria de mineração tem a oportunidade e potencial para contribuir de forma positiva para todos os 17 ODS. Isso tem sido discutido, isso tem sido analisado, e está aí uma das conclusões desse atlas com essa abertura. E, para exemplificar, eu peguei 3 ODS, o primeiro deles, mineração e erradicação da pobreza, mais especificamente o ODS-1. Está aqui como que este atlas focaliza. Estão aí, no lado esquerdo, as possibilidades de integração no core business da mineração, da indústria da mineração, a colaboração e influência no lado direito, e como exemplo concreto dessa informação, nós podemos falar a experiência da Semafo e Chia Produtores de Sabão, na Burkina Faso, não dá para descrever o exemplo aqui com detalhes, o acesso à terra e planejamento de reassentamento, o projeto La Granja Mineira, no Peru. São 2 exemplos desta possibilidade concreta, onde isso foi já posto em prática. Se eu pegar o ODS 6, mineração e água potável e saneamento, da mesma forma, no lado esquerdo, as possibilidades de integração no core business, a colaboração e influência do lado direito, não dá tempo para analisar cada isso em separado, mas eu usaria como exemplos a recuperação de cobre em águas residuais na China, é um projeto concreto, o uso de água compartilhado na Arábia Saudita, um grande projeto, e a reciclagem total de água na planta de sossego, cobre, lá no Pará, uma área em que o Ricardo chamou a atenção da nova mineração. E o terceiro exemplo, ODS 11, mineração, cidades e comunidades sustentáveis, a mesma forma, a mesma dinâmica, e eu apenas, para economia de tempo, vou chamar a atenção para os exemplos da interação. O aterro de mineração avançado, na Bélgica, Remo Meloiberger, eu não sei exatamente como falar isso, reciclagem de gás e reciclagem e gás, 45% desse projeto é reciclagem, o restante é gás, e o Eden Project em Cornwall, que é o reaproveitamento de mina para ecoturismo. Com esses exemplos, eu apenas quero dizer que é possível a mineração se reorganizar, se reestruturar em direção a atender e contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas, para isso, é claro, ela vai precisar de fazer mudanças, e mudanças drásticas, mudanças importantes, que é o que eu espero poder demonstrar para os senhores nessa ideia de paisagem de recursos minerais. Para começar, eu queria chamar a atenção para o que foi chamado, já há algum tempo, na década de 70 e década de 80, de responsible mining. E aí, à direita, está o que significa essa expressão. Refere-se à proposta de mudanças na atividade de mineração, bem como na estratégia de marketing usada pelas empresas de mineração para promover suas operações como ambientalmente e socialmente seguras. Muito difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas está aí o compromisso do que seria uma mineração responsável.
E aí, então, é que eu imagino que eu devo ser capaz de demonstrar para os senhores essa ideia da paisagem de recursos minerais, e por que isso é um novo paradigma. Esse modelo, ele, na verdade, toma emprestado o modelo dos 5 capitais, muito conhecido na economia, natural, manufaturado, financeiro, humano e social, para enfatizar que o argumento de negócios para abraçar a sustentabilidade, destacando que as organizações usam os 5 tipos de capital para fornecer seus serviços e produtos, e a ideia é incorporar os princípios do desenvolvimento sustentável no design do processamento mineral e operação. Eu não estou falando em mineração sustentável, eu estou falando nessa adaptação. A paisagem dos recursos minerais, o que ela faz? Adapta os classificadores usados no modelo dos 5 capitais e os converte em domínios, que os autores chamaram de domínio ecológico, tecnológico, econômico, social e governança. E aqui, qual que é a ideia? Esses domínios interagem e modelam o comportamento dinâmico da paisagem de recursos naturais. Então, aí as referências de onde eu tomei essas informações. Esse conceito, paisagem de recursos naturais, foi chamado assim por Cooper e Djurko em 2011, é relativamente recente, portanto, The Mineral Resources Landscape. É a ideia de desenvolver o entendimento e a previsão para escolher, produzir e usar commodities minerais que servirão às sociedades sustentáveis. Isso é uma tarefa desafiadora, embora essencial, e eu cotei exatamente como os autores colocaram na sua publicação. Oferece uma conceituação ampliada da sustentabilidade dos minerais, abrangendo produção, consumo e reciclagem, conecta os domínios social, ecológico, tecnológico, econômico e de governança nas escalas locais e globais. Ao mapear questões e impactos, a paisagem de recursos minerais torna explícita, a desconexão entre os impactos externalizados e os possíveis pontos de alavancagem, onde é que eles podem ser abordados. E aqui está, numa forma esquematizada, a interação desses temas, né? Recursos, extração, processos de extração. Obrigado. Níveis de serviços, com taxas de consumo. No lado direito, a interação destes domínios e os níveis local, nacional e global. Claro que, dito dessa forma, nós precisaríamos de mais tempo para detalhar cada uma dessas. A minha intenção aqui é só dar uma ideia de como é que esse conceito surgiu e por que é possível avançar nele. Bom, por que é uma nova visão no meu entendimento? É preciso promover as conexões EIA-RIMA com o PRAD. Por que eu disse que é possível prever a maior parte dos problemas levantados pelo Ricardo? Porque não basta só um EIA-RIMA tradicional e pro forma, e às vezes feito até de uma forma tremendamente simplificada. É preciso, ao fazer esse EIA-RIMA, fazer as devidas conexões. Como é que vai ser o plano de fechamento de mina? O que é que nós vamos ter lá na frente quando terminar essa atividade naquele local? Ela tem a possibilidade de antecipar impactos, porque eu posso prever isso, integrar gestão e conservação de recursos naturais, isso precisa acontecer, senão não funciona, conciliar atividades minerárias e demais setores da sociedade. A mineração não pode pretender ser a única atividade, a mais importante a existir numa localidade. Se isso acontece, é o que vai, como o Ricardo estava mostrando, quando ela sair dali é um grande problema. O que nós vamos fazer
com isso, e ela precisa promover a responsabilidade compartilhada com os demais setores. Normalmente, eu queria só reforçar que, quando a mineração, certamente, principalmente a de grande porte, exerce grande influência na região onde ela se instala. É o que a gente vê no modelo tradicional. Chegou uma mineração num determinado lugar, ela passa a ser o centro. Atividades locais, e aqui eu estou só usando como exemplo duas: oferta de vagas em escola, ou comércio, ou transporte, ou segurança, ou saúde, vão sendo moldadas pela mineração. Tudo é controlado pela mineração. Ela quem é a força principal. A rigidez locacional do depósito não deve ser o único elemento para a aprovação do empreendimento. E a avaliação deve contemplar as demais atividades e recursos existentes. Aquele município ou os municípios devem saber que a atividade de mineração vai acabar um dia e é preciso pensar o que nós vamos fazer quando terminar essa atividade. É isso que está escrito aí. Portanto, é fundamental estabelecer indicadores claros e acordados com as partes interessadas que mostrem o retorno para as comunidades que compartilham o território e possibilitem a construção de futuros após a exaustão dos depósitos. A mineração, que eu estou chamando de moderna no sentido de que pensa na sustentabilidade, mas eu não estou chamando de mineração sustentável, porque isso não existe, ela deve contemplar, ainda na fase de preparação do plano de lavra, todas as demais atividades existentes na área definida, juntamente com o estado de conservação ambiental destas áreas. Isso deve ser uma condição sine qua non para a sua instalação. Isso significa uma avaliação anterior, que é o EIA-RIMA, que tem que fazer, inclusive por força da legislação, das condições ambientais e planejamento detalhado do Programa de Recuperação Ambiental posterior ao fechamento da atividade minerária, o PRAD. E aí eu vou usar um exemplo que eu usei em abril, aqui nessa mesma sala, que é o fechamento da mina de Águas Claras aqui em Nova Lima, não porque não existam outros, mas porque eu acho esse tremendamente emblemático. Essa mina eu tomei informações do senhor Alexandre Campanha, da Vale, Brasil Urgente, na Band News, de 2017, foi de onde eu obtive essas informações. A mina de Águas Claras foi desativada em 2002, restaram morros cortados em degraus e um grande buraco. Hoje, tem uma vegetação que recolonizou boa parte dessa área e tem um lago com, certamente, eu não tenho absoluta certeza, mas foi o dado que eu obtive, com mais de 150 metros de profundidade, ali, logo depois da Serra do Curral, encostadinho na Serra do Curral. O plano de recuperação foi iniciado em 2014, eram 14 obras, uma delas particularmente importante, Morro do Patrimônio, uma área de tombamento histórico. Erosões provocaram perda de parte da encosta, que, apesar de uma ruptura em 92, não apresenta, segundo técnicos, nenhum risco de ceder. O uso da área ainda não definido pela Vale. Claro que existem visitações agendadas nas trilhas da Mata do Jambreiro, por exemplo, como uma das atividades. A pergunta, diante do que eu expus agora, e as demais conexões da paisagem de recursos minerais? Tudo isso já deveria ter sido previsto ao se aprovar esse plano de lavra. Essa é a ideia central. E aí, caminhando já para o final, eu queria chamar a atenção sobre paisagem mineral, recuperação e ODS. Discussões e propostas devem ser incluídas ainda na fase de avaliação de impactos e devem constar do EIA-RIMA. Por exemplo, e apenas um exemplo importante, licenciamento socioambiental. Eu estou falando de flora, fauna, pessoas.
A mineração deve reunir os demais setores para discutir as propostas do PRAD e, como já foi demonstrado, isso tem sido feito, isso pode ser feito, isso apenas não está no plano geral desde a instalação do processo. Deve haver uma responsabilidade compartilhada entre todos os setores envolvidos. Demandas futuras devem ser explicitadas para garantir suas ações no ambiente restaurado. A ampliação da oferta de empregos, melhoria salarial e investimentos na infraestrutura para as comunidades da área serem mineradas. Isso tudo precisa ser previsto. Quem paga essa conta? Parte dos custos de implementação das ações deve ser proveniente do projeto de lavra, extração, comercialização e distribuição do recurso mineral extraído, e eu estou chamando a atenção para essas ações diretamente ligadas à atividade, porque é a atividade certamente preponderante. Não quer dizer que os outros setores não tenham que sentar nessa mesma mesa e pensar na conta. É preciso pensar em monitoramento de longo prazo, coisa que raramente é feito, e geração de valor com resíduos e geração zero de resíduos, isso deve ser um must. É o fim, por exemplo, das barragens de rejeitos. Se nós tivéssemos isso pensado antes, nós não teríamos, eventualmente, esses desastres que aconteceram e nem o potencial de outros novos desastres. Convergências de novas tecnologias digitais, o Ricardo chamou a atenção da possibilidade. Muito provavelmente, a Vale, lá no Pará, tem vários dessas modernidades. Estou falando em internet das coisas, inteligência artificial, big data, etc. E, para finalizar, eu ousei escrever o seguinte, sobre mineração e sustentabilidade. A mineração que queremos é aquela que traga reais benefícios para as pessoas e aos locais onde moram, que reduz substancialmente o risco às suas vidas e que contribua, de fato, para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado.